Cuidado. Tem um aqui que falou aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Eu falei. Vocês não quiseram me ouvir desse remo aí. O Matheus principalmente. Cuidado, Matheus. Cuidado com o quê, Danilo? Olha Cuidado aqui, ó. que o time tá chegando. Você viu Chegando onde, Danilo? Que isso, cara? Ontem o time Você viu o banco que entrou? Regis, Matheus Davó, tudo participou do gol, do primeiro e do segundo Vamos, gol. para com isso. Ô, Danilo, aqui, ó. Tá o Que Miguel isso? aqui falando, boa tarde. Vocês aí, comentaristas, são irresponsáveis. Queimaram o Reinaldo, que é o zagueiro, o Rangel e o Regis. E onde está o Remo? Aqui, ó, primeiro, Não, o Regis o não Rangel jogou e o- nada aqui. O Rangel e o Reinaldo jogaram bem. Para o Reinaldo, mais ou menos, e o Não, mas Rangel, peraí, sim. ué. O Rangel, goleiraço. O Reinaldo, a primeira passagem dele aqui, ele jogou muita bola. E ele- Tanto que ele saiu pra Essa fora. última o agora Wesley- foi um horror. Não, agora ele não jogou tão bem, mas o Rangel sempre foi um bom goleiro. O Regis que aqui não deu certo. Não, e olha onde eles estão e onde o Goiás está. Não, pô, mas o Eu concordo com você, Matheus. O E Remo- onde o Goiás está? O Remo tem elenco. Não, o Goiás tá na liderança, mas eles estão falando de jogador aí que tá fazendo parte do elenco e ajudando lá, ué. Não, olha aqui, deixa eu falar um negócio. Jogador de Série B, ele é jogador de Série B. Tanto é que hoje ele tá no Remo, amanhã ele tá lá no Criciúma, depois ele tá no Paysandu, depois ele tá aqui no Goiás, tá aqui no Vila. São os mesmos. Não, eu É o posso te dar um time do exemplo? Criciúma aí, Posso te né? dar um exemplo? Ah. Criciúma tem muito. Entra rodada, sai rodada, a gente coloca a escalação dos adversários e fala, esse que jogou no Vila, esse jogou no Atlético, é. esse no Goiás. O time do Criciúma mesmo aqui tem quase meio time que jogou aqui. né? Aí você pega os caras que. Porque Verdade. a Série B, os caras são os mesmos. Com os nossos times goianos. Contra o Operário ontem deu 22 mil pessoas, contra o Amazonas 31.300, contra o América 23.700. Só nesses 3 jogos aqui deu uma média de 79 Agora, mil. se eu não me O que que o engano, treinador tem a ver com isso? Aí, não, vamos falar um porque nós negócio tá aqui. falando- O Remo acho que é o que tem maior público, né, até esse momento da Série B. O time Exato. que Aqui, ó, mais treinador levou de futebol, quando ele tá perdendo, o risco de cair dele é sempre, né? Aham. Aí o cara tá ganhando, bicho, tem uma chance de levar um time, historicamente, o Remo pra Série A, ele larga. Não sei quanto que ele tá ganhando, se ele tá ganhando o dobro. Vai pra um time que não ganha de ninguém. Que demitiu um treinador com 16 dias de serviço. Você sabia, tio? Mas vem cá, todo mundo quer tá na vitrine, né? Você quer trabalhar. mas eu vejo que ali é o peso. É o Pegar peso. jogo leve, vai cair também. É o né, peso financeiro. Porque se ele analisar hoje o esporte, a gente tá falando de Série A. meu. Série A. porque Série A. todo mundo Se quer tá na recuperar o vitrine, meu. esporte na Série A pro esporte permanecer na A, o Daniel vai ter que fazer um trabalho Ô, ali Tim, mas todo fantástico. treinador que passou lá em 11 rodadas não fez uma vitória. Se ele Pois ganhar é. uma, ele já fez mais que os outros. Não, ele chegou assim. Não sei se tem momento pior pro esporte. Tá no fundo do poço, né? Qualquer coisa que ele fizer um pouquinho além, beleza. Mas pra ele salvar o esporte, ele vai ter que fazer um trabalho espetacular. Então eu vejo que o peso financeiro é o que fala mais. É isso aí, olha aqui, agora são 2h29 em Goiânia, a hora certa, frutos. Mas o futebol é assim, ó, o Remo tava com um treinador, o Sport foi lá e levou o treinador. Daniel Paulista. Né, levou. Ele ontem ganhou do Operário, 2-1, já foi lá em cima. Agora tá aqui um torcedor que, ó, é o Netinho Santos. Deve ser do Santos. Mancini está na mira do Santos. O Clube Paulista vai fazer uma proposta para staff do Mancini. E se o Santos falar que quer, vai levar, né, Tim? A possibilidade de levar é grande financeiramente falando. Se o Mancini for analisar a situação do Santos, pode ser que ele fique um pé atrás, mas em termos de grandeza e financeiramente falando, o Santos ele tem uma condição muito melhor. Se porventura isso acontecer, né, o Matheus, tem que trazer um treinador do tamanho do Mancini. Cara, aí me preocupa bastante. Fica ruim, não fica? Aí não adianta você tentar um Jair Ventura, um Anderson Moreira, você vai ter que trazer... O que é isso, Danilo? Os nomes que você tá falando aí. O Daniel ué, tá mas torcendo a mão. Gemendo, negócio esquisito. E ele já chega assim, né, bicho? Parece que ele já Mas vem. hoje, né, Parece que o Matheus? Danilo já vem daqueles lugares que o Rodrigo Alves vem toda noite, né? Mas hoje o Mancini é o técnico cobiçado da Série B, né? Pelo nome, pela Porque o carreira cara, que tem, e pelo o cara trabalho. olha o que o time tá jogando, Claro. o que o Goiás tá fazendo, porque ele tá liderando um campeonato que o Goiás é o grande da competição. Por tudo que ele já fez na carreira dele, por Verdade. onde ele já passou, o Mancini hoje é cobiçado por esses times aí de Série A. E aí, numa situação dessa, tem que trazer um treinador de peso da Série A. Aí você vai lá na Série A e busca um Não cara e traz. adianta achar Cara, pode ser qualquer um da Série B que não serve. Eu quero no dia 12 Não, é agora. dia 10. É dia 10, né? São 8 dias de janela. E olha só, pro penúltimo dia de janela de transferências, né? Porque o Remo anunciou. Na verdade, anunciou hoje, né? Anunciou hoje, ainda Anunciou há hoje, pouco. pensei que ela tinha anunciado ontem. O Remo anunciou 3 jogadores, inclusive, os 3 já estão no Bainão e a gente. Cadê aqui? Vou até pegar aqui pra pegar certinho. Freitas. Cadê o grupo azul? Tá aqui. Tá.
O da esquerda é o Freitas, o do meio é o Marrone e o da direita é o Kaique. Esses são os novos contratados do clube do Remo. A gente vai falar de cada um deles, né? Conforme adiantado, inclusive, pelas redes sociais, né? Muita gente já estava falando deles antes. O Kaique Almeida, de 20 anos, acertou com o Leão, zagueiro. Além dele, o volante Freitas, de 22, também foi anunciados. Ambos chegam com contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro e vêm emprestados do Fluminense. 2 jogadores aí que estiveram na base lá em Xerém. O Kaique também passou pelo Sub-21 do Watford, na Inglaterra, e o defensor tem apenas uma partida como profissional. A única experiência no time de cima foi a segunda rodada do Cariocão desse ano. Ele tem contrato até 2029 com o Flu e chega com o Leão, com os salários divididos entre o Fluminense e o Remo. Já o volante Freitas foi revelado pelo Atlético Cearense. Antes de chegar ao Flu, ele chegou a ser emprestado ao Tianguá e depois Tianguá da terceira Fluminense. divisão estadual lá do Ceará. Justamente, ele não se firmou também por lá e jogou no Sub-23 do Fluminense em 2024. E ele foi relacionado para uma partida da Sul-Americana no time principal desta temporada, tá? E a dupla contratada pelo Leão já realiza exames médicos e já está integrada ao quadro azulino. Outro contratado pelo Remo foi o atacante Marrone, de 26 anos. Ele estava no Midtjylland, da Dinamarca. Chegou a Belém nesta madrugada e já está também no clube para fazer exames. Ele foi revelado pelo Vasco da Gama, onde ele se tornou profissional. Também com a camisa Cruz Maltina, fez 84 partidas e 11 gols, Mataus. E o desempenho chamou a atenção do Galo, que investiu 20 milhões para contratar o atacante quando ele tinha 21 anos. Pelo Galo, fez 63 jogos e marcou 10 gols, foi bicampeão mineiro. Depois, em 2021, o atacante foi vendido ao Midtjylland, da Dinamarca, que pagou 3 milhões de euros. E após 11 jogos pela equipe dinamarquesa, o atacante voltou ao Brasil por pedido do então técnico do Fluminense, o Fernando Diniz. Emprestado ao Flu, atuou em 2022 e 2023, fez apenas um gol, retornou para a Dinamarca depois do período de empréstimo e agora chega ao Remo com contrato até o final da Série B. O Mataus. E a gente tem agora as características, né, do Marrone, que é um jogador promissor, mas que teve problema também com lesão, né, Mataus? A gente estava até averiguando aqui, ele passou por uma lesão séria lá na Dinamarca, ficou mais de um ano sem entrar em campo, ele teve a lesão no final de 2023 e só voltou a jogar em janeiro desse ano, quando ele fez um amistoso. Tem alguns portais que mostram que ele não jogou, mas ele jogou, mas não foi um jogo oficial, foi esse amistoso contra o Salzburg, em janeiro ainda. Então ele teve uma lesão, pelo que eu pude ver, foi a LCA, e ele ficou um tempão parado. Só que a boa notícia é que pelo menos ele já voltou a entrar em campo, não vai precisar fazer todo aquele tratamento ainda, mas é um jogador que vai precisar de um trabalho cuidadoso do NASP. A gente tem aqui, como exemplo no Remo, um Pedro Rocha, que no primeiro ano pós-lesão no Criciúma não foi bem, e nesse ano ele começa a se soltar um pouquinho mais. Então o Marrone é um cara com um grande nome no futebol, surge como uma grande promessa, foi vendido muito bem, joga na ponta direita, ele que é canhoto, joga como centroavante também, aquele centroavante mais móvel, e também joga na ponta esquerda. Então ele faz as 3 funções do ataque. Ele ficou muito mais conhecido como um jogador de finalização e de drible, só que tem esse porém, né, cara? Como que ele vai chegar ao clube do Remo e em quanto tempo ele vai estar pronto para jogar? Se ele entrando no time, por exemplo, na ponta direita, muda um pouquinho a característica que vem com o Janderson. O Janderson é muito mais de explosão, de atacar aberto, e o Marrone por ali seria um cara muito mais de trazer por dentro. Na ponta esquerda, também teria uma diferença do que vem entregando o Pedro Rocha, porque se ele jogar na ponta esquerda, ele atacaria muito mais a linha de fundo. E como centroavante, ele é mais parecido com o que o Davó deve entregar para o Remo nessas próximas rodadas. Então eu acredito que é um nome interessante, é uma aposta interessante, só que eu não vejo o Marrone hoje chegando como um status de ele vai mudar o time do Remo. Ele vai precisar de um tempo e aí sim ele pode entregar o potencial que ele já entregou em anos anteriores, principalmente de 2022 para trás. Tem muita gente perguntando aqui se já por exemplo, influência do Braz ou se é influência do Papelinha aí dessas contratações. Você tem alguma notícia sobre isso, Michel? Braz. Já é o Braz atuando. Braz atuando e jogadores com aval dele.
Discordo um pouco do Mataus. Ele é um centroavante móvel, mas não vejo ele muito pelos lados, principalmente nos últimos anos. Um jogador mais camisa 9. Depois da... Para não ficar tão inchado assim, sim, eu vejo óbvio. o cara que eu vejo que hoje sai é o Rafael Castro. O Remo hoje tem 6 zagueiros. Que a gente sempre bate na tecla de que 6 zagueiros é legal assim para 5, 6, né, para você ter. Só que são 6 zagueiros que querem jogar. Sim. E aí você vai ter que deixar 2 sem ir nem no banco, Sem treinar às vezes. sem treinar, entendeu? Esse é o risco. E aí essa gestão precisa ser muito bem feita, porque o menino aí, ele vem... O Kaique, né? Ele vem, apesar de ser novo, mas vem com expectativa de ser O aproveitado. Fluminense não vai emprestar o cara pro cara ser banco. Se ele for pra Isso. ser banco, pra não jogar, ele fica lá. A ele intenção fica sem ser justamente relacionado. Pra ele a ficar sem intenção ser justamente é relacionado. dar rodagem pro cara. Ou seja, se ele vai ser relacionado, alguém vai rodar. Sim. Então você vai tirar... É o Rafael Castro, cara. Pra mim, se for pra tirar alguém, é o Rafael Castro. Porque hoje o Remo ele tem um titular absoluto pra mim, que é o Reinaldo. Tem Klaus e Camutanga, que por questões clínicas e físicas não dá pra cravar quem é o titular, porque o Klaus aguenta um jogo e no outro a gente não tem certeza se ele vai estar em campo. E aí ele tem outros zagueiros, por exemplo, o Alvarinho, que não é um jogador que te dá confiança na defesa. Mas é um Desculpa. cara que sempre entra. Ele entra, mas para fazer outras funções e às vezes para mudar o esquema. Ele entra como volante, ele entra como um zagueiro no sistema com 3 zagueiros e não disputa diretamente. O Kaique, eu vejo ele como um reserva para o Reinaldo. Só que um reserva para o Reinaldo que vai fazer talvez 3 jogos no ano. Porque se tudo der certo para o Reinaldo, ele vai ser titular do campeonato inteiro. Então acho que é isso, cara. E, pelo fato de ele ser canhoto, faz uma diferença sim para ele ser essa peça. Mas de resto, por exemplo, o Remo hoje... Pra mim, tu tendo todo mundo à disposição e tu perdeu Klaus e Camutanga. Pra mim, o ideal seria até tu botar o Caio Vinícius na zaga e botar alguém no meio de campo. Porque, pra mim, o Rafael Castro ele não tem um nível de um elenco pra brigar lá em cima. Ele pode ajudar em alguns momentos. Pode fazer 2 jogos? Pode, mas aí é. tu traz um garoto desse, é porque alguém vai deixar de fazer 2 jogos. Vamos mostrar os números É isso mesmo. do Freitas, meio-campista, 22 anos de idade. Ele é cearense e também chega emprestado do Flu, o Mataus. O Freitas é um jogador que ele é um meio-campista que... o Remo até anuncia ele como meia, né? Mas ele já jogou na base como volante, já jogou também como meia um pouco mais aberto, um meia mais adiantado, um meia mais próximo do gol. Mas o que mais me chamou a atenção nele é a característica. Ele é aquele jogador que pisa na área, o cara que conduz a bola. Ele não é aquele meia para ficar ali atrás, como por exemplo... Comparando diretamente com o Daniel, ele não tem a característica do Daniel, de ficar ali atrás, de ficar segurando ali. O Freitas é muito mais um segundo volante que pode fazer a função de meia. É um jogador que acertou bastante dribles, é uma característica dele. Passes para frente, é um jogador bem vertical, acertou mais de 62% dos passes para frente. Então ele é esse jogador com essa característica, muito mais de tocar e passar, chegar até a área, tentar pisar dentro da área, tentar fazer os gols. Então ele é esse tipo de volante, esse tipo de meia central. Não gosto nem de chamar de volante, eu gosto de chamar de meia central, porque ele pode fazer essas funções dependendo da característica. E o Regis é o quê? O Regis, pra mim, é um meia atacante. Ah, tá. Só pra gente definir conceito. Eu tava na dúvida. Sim. Você tava falando, eu falei, poxa, mas... Então eu acredito que ele é aquele jogador que em característica... Qualidade não vou nem me arriscar a falar perto, mas em característica talvez se aproxime mais do que o Jaderson faz, porque o Pedro Castro não faz isso. O Pedro Castro está sendo utilizado em outra função. O Pavani poderia fazer, mas no Remo ele não está fazendo, ele está sendo muito mais na construção inicial. Não vejo no Daniel Cabral esse tipo de jogador. Então acho que o Freitas em característica é o jogador mais, como o Michel gosta de falar, o box to box, é o mais parecido do que o Jaderson faz, mas chega também para mim para ser um reserva ali, ó, terceira opção no máximo nesse time do Clube do Remo. É isso, meus amigos, são as contratações do Clube do Remo, né? Kaique Almeida, também contratações, né? Que jogadores devem ser anunciados até hoje, pelo menos, né? Que hoje é o último dia da janela. Um deles acabou vindo, eu estava na redação ontem lá na TV, e o nosso grande Bruno Amâncio, o nosso grande Tubarão,
ele tava apertando F5 no bid toda hora. Toda hora, né? Checando pra ver Aliás, se via mandando algum um nome grande novo. abraço pra ele e pro Vanderlei Prestes.